Olá, estamos abrindo o E Agora José, um programa de entrevistas que vai ao ar pela Rádio Web Uninter e foi inspirado no poema de Carlos Drummond de Andrade, José. Eu sou Denise Becker e apresento a você algumas questões comuns a toda a sociedade. Convido você a ouvir pelo site da Uninter, uninter.com/radioweb, e também nos acompanhe pelo Facebook e no canal do YouTube com o nome E Agora José. Esse programa é gravado e vai ao ar na segunda-feira às 16 horas, com reprise às 22h30. Iniciamos a nossa conversa de hoje com André Accorsi, médico formado pela PUC-Paraná, com residência médica em psiquiatria pela Santa Casa de Curitiba. Atualmente, ele faz atendimento psiquiátrico ambulatorial na Clínica Porto Seguro, atendimento a crianças na Escola de Educação Especial 29 de Março e no consultório particular. André, muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje e seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Rádio Uninter. É um prazer estar aqui com vocês. O programa hoje aborda duas questões: a doença versus a mudança de hábitos, ou a doença e mudança de hábitos. São vários os fatores que contribuem para uma vida atribulada. A crise econômica do nosso país hoje é um exemplo disso. Ela chega nos nossos lares, nos relacionamentos, no trabalho, afeta todos os segmentos da sociedade. São os preços que não param de subir, o desemprego, o medo. Estas são algumas situações do nosso dia a dia que nos atingem em cheio e geram ansiedade, dúvidas, muitas vezes nos paralisam. Ficamos tristes e acabamos perdendo a esperança. Aí surge uma conversa com um amigo, com amigas, alguns fazem uso de medicação, alguns dizem que alivia, que conseguem dormir, que é uma maneira mágica de aliviar a tensão e que eles proporcionam uma boa noite de sono. Segundo dados da IMS Health, uma empresa que oferece informação, tecnologia e serviços para a área da saúde, relata que uma das classes mais vendidas de calmantes, com o princípio ativo clonazepam, que inclui o Rivotril, subiu de 17 milhões para 22 milhões. Também uma pesquisa recente divulgada pela Anvisa informa que os ansiolíticos foram as substâncias controladas mais consumidas pela população brasileira. Nossas questões hoje estão em torno disso. Será que tudo isso pode ser tratado como doença? Essas questões do dia a dia, as dificuldades que você enfrenta, a ansiedade, o medo, a tristeza, não só com a crise econômica, mas questões comuns a todos nós. Tomamos remédio porque estamos realmente doentes? Ou será que uma mudança de hábitos ajudaria nessa situação? Para esclarecer estas questões, o Dr. André conversa conosco. E eu gostaria de saber, André, que deve ser comum para você todos os dias receber no seu consultório pacientes que chegam lá esperando sair de lá com uma prescrição médica, pelo menos algum remedinho que vá trazer alívio para as questões deles. E eu quero perguntar para você, então, como é essa reação deles quando você não prescreve um medicamento? Pois é, Denise, isso é um fato, assim, nem todos os pacientes realmente necessitam de uma medicação, sabe? A reação que eles têm no consultório ao receber essa notícia de que não precisa da medicação, isso depende da expectativa que cada um tem em relação ao tratamento, sabe? Alguns pacientes reagem de maneira a se demonstrarem assim um pouco frustrados, porque chegam no consultório com aquela expectativa de querer uma pílula mágica, como você introduziu, né? De acabar com aquele sofrimento de maneira instantânea, né? E também muitas vezes até como um álibi para maneiras inapropriadas do paciente em lidar com as situações do dia a dia, né? E já outros pacientes ficam felizes em saber que podem mudar a maneira de pensar, a maneira de agir e até mesmo mudar seu estado emocional sem precisar de uma medicação, sabe? Muitas vezes as pessoas colocam a expectativa delas numa simples medicação. Uhum. E essa questão que a gente está levantando de que muitas vezes isso não é necessário. E de que forma, doutor, nós podemos evitar que essa ansiedade comum a todos nós,
no dia a dia da nossa rotina, de que forma nós podemos fazer com que ela se torne menos grave? A gente pode fazer isso não deixando, né, com que o excesso de informações e nem aquela pressão por desempenho no trabalho ou aquela pressão de ter que enriquecer ou de ter que acumular dinheiro, que isso tome o centro das nossas preocupações, que isso não seja o foco principal da nossa vida, né? A psicoterapia, entre elas a cognitivo-comportamental, ela pode auxiliar o paciente a relativizar as coisas, né? Levando a questionar se tal pensamento, tal pensamento, tal crença que o paciente tem merece tanta preocupação? Será que merece? E também saber priorizar o que é realmente importante na vida dele. E, doutor, você indica, nesse caso, nessa busca de alívio das tensões e dessa ansiedade, priorizando as coisas na nossa vida, buscando uma vida mais saudável, né? Estando atento a isso, você indica algum tratamento alternativo para que nós possamos recorrer como opção de evitar essa ansiedade? Sim, em casos menos graves, como por exemplo na ansiedade, né? Quando o paciente não tem muitos sintomas físicos, né? Ou em episódios depressivos mais leves, sem um comprometimento importante da volição, a volição que a gente define como a capacidade de praticar uma ação, a capacidade dele de reagir, a psicoterapia associada à mudança nos hábitos de vida, ela pode proporcionar resultados muito bons, né? E muito eficientes e muito concretos no controle dos sintomas. E a psicoterapia, ela inclui quais opções seriam indicadas na psicoterapia como para nós recorrermos a ela? O que você indicaria? Isso depende, é caso a caso, né? Por exemplo, um paciente mais ansioso, com crenças distorcidas, né? Com preocupações excessivas, a terapia cognitivo-comportamental ela se mostra mais eficiente, né? O medo excessivo assim de contaminação, então, né, no caso do toque, isso tem que ser individualizado. Né? Não é igual para todos. Não é igual para todos. Então, quer dizer que a minha amiga que está fazendo um tratamento, aquilo que o que serve para ela não serve para mim necessariamente. Exatamente. Por isso que eu acredito, né, que toda a indicação de psicoterapia tem que ser avaliada caso a caso, né? Então, o paciente que vai ser encaminhado para a psicoterapia tem que fazer uma avaliação psiquiátrica primeiro para poder direcionar para o terapeuta mais apropriado. Doutor, e o que seria essa terapia cognitivo-comportamental? Para quem nos ouve, tem um entendimento mais claro acerca do que é esse termo. É uma modalidade de psicoterapia que busca priorizar a racionalização dos pensamentos, das crenças, fazer o paciente trabalhar esse lado racional, né, para trabalhar as emoções, para ele se autoquestionar, né, para fazer ele se autoavaliar se as suas atitudes estão sendo pertinentes, né, coerentes com a situação que ele está passando, com as dificuldades. E isso se consegue com tratamento psiquiátrico, no consultório psiquiátrico, em consultas normais? As psicoterapias, de uma maneira geral, elas precisam ter um acompanhamento mais frequente do que a consulta psiquiátrica. Muitas vezes, na maioria dos casos, até são psicólogos que trabalham, que fazem essa psicoterapia, tá? Tem psiquiatras também, conheço alguns colegas que têm essa formação, mas como é uma terapia que exige um acompanhamento semanal, né? Isso pelo menos no início do tratamento, tem bastante psicólogos que acabam fazendo essa modalidade de terapia com o paciente no consultório. Quando a mudança de hábitos pode contribuir para uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila? E quais as suas dicas? Sim, realmente. As mudanças de hábitos, elas são essenciais para se tentar minimizar o nível de ansiedade, né? Os hábitos nada mais são do que uma rotina, né? Que nós vamos criando e internalizando mentalmente ao longo do tempo, né? Esse comportamento, ele passa, depois de um tempo, a ser automático, né? Como, por exemplo, acordar, dar 1 ou 2 sonequinhas no despertador, né? Tomar banho, se arrumar, comer, ir ao trabalho. Então, é necessário a gente se conscientizar sobre o problema, né? Ter um bom planejamento da nossa rotina e do hábito que a gente quer modificar, né? Dependendo até do caso, as mudanças necessárias
podem ser alimentares, né? Realizar atividades físicas regularmente, eliminar os vícios, ou todas elas associadas, né? Isso caso a caso. E no caso da saúde mental, já que estamos falando mais sobre as questões comportamentais e de emoção e de sentimentos, que envolvem, né, sentimentos e emoções, como que nós podemos manter a nossa saúde mental equilibrada? Quais os cuidados que nós precisamos ter? Certo. Para manter a saúde mental em pleno equilíbrio, né, a gente tem que melhorar a forma de pensar, né, evitar aquele negativismo, aquele pessimismo, né, excessivo, relativizando esses medos, né, a gente tem que fazer o que gosta de fazer, né, ter uma satisfação na vida profissional, pessoal, ter um hobby, fazer atividades físicas, praticar esportes, né, ter hábitos saudáveis, sair com os amigos, estar próximo da família, ter um tempo livre para si. E, claro, o trabalho é muito importante? É importante, mas lembrar que o trabalho também não é tudo, né? E, doutor, você que atende muitas pessoas, observa isso nelas. Quais as principais queixas delas quando elas chegam para você no consultório? Relacionando ao que nós estamos falando aqui das dicas, eu creio que muito disso você deve ouvir no consultório. As queixas, quais as queixas comuns dos seus pacientes? Pacientes chegam em geral dizendo que as coisas não estão fáceis, né? Que têm sofrido com muita pressão, metas a cumprir, principalmente o pessoal que trabalha com vendas, né? Então, o paciente chega em casa, não consegue separar aquela pressão do trabalho da vida em casa, né? A vida com a família, a vida pessoal, a vida com os amigos, e a pessoa acaba levando aquele sofrimento pro dia a dia na vida pessoal também, né? A pessoa vai deitar à noite, não consegue se desligar daqueles pensamentos, por exemplo, né? No final de semana, ela se pega pensando o tempo todo, o que eu vou fazer durante o meu expediente de trabalho para melhorar, para vender mais, para produzir mais, né? Então, essa pressão, né, não só nesse caso, mas eu estou relativizando para poder facilitar o exemplo. Sim, né? Um exemplo. A pessoa acaba somatizando, né, tudo, não separando uma coisa da outra. O que é trabalho, o que é lazer, o que é família. Com certeza, com certeza. Quando a pessoa começa a levar isso para o dia a dia dela, né, o próprio organismo, numa resposta fisiológica, começa a aumentar os níveis de adrenalina, de cortisol. E aquele estresse, ele pode provocar realmente sintomas físicos, né? Pode alterar a acidez estomacal, a pessoa pode começar a ter dores pelo corpo, dores tensionais, sabe? Dores de cabeça. Então, aquela dorzinha que aparece na coluna, aquele incômodo, dor de cabeça. Exatamente. Tudo isso gera, né, fatores no nosso corpo, fisicamente a gente acaba sentindo essas coisas, né? E aí, quando nós devemos tomar remédio? Qual o parâmetro para sabermos que precisamos realmente de uma busca especializada? Precisamos ir a um psiquiatra para que ele possa prescrever uma medicação. Quando o medicamento se faz indispensável? A medicação, ela é sim uma ferramenta importantíssima, né? Porque ela auxilia muito nos casos mais graves. Principalmente nesses casos em que eu mencionei, que o paciente tem muitos sintomas físicos, né? Aquela ansiedade extrema, que o paciente é incapaz de se desligar, né? Mesmo que tente, não consegue, ou que o paciente está gravemente deprimido, né? Que ele tem uma baixa volição, que é aquela capacidade que eu defini, que a baixa volição, a pessoa fica simplesmente incapaz de agir, de tomar uma atitude, né? Então, nesses casos é realmente importante. A medicação como um arsenal no tratamento, ela auxilia, assim, num grande percentual de casos. Então, é importantíssimo, né, também o acompanhamento psiquiátrico quando o paciente está em uso dessas medicações, porque também elas nem sempre podem fazer aquele efeito desejado, sabe? As medicações, às vezes, podem ter reações, efeitos adversos, então o paciente vai surgir muitas dúvidas que precisa ser sanada com o médico, né? Então, isso que eu ia perguntar. Eu fui no consultório, peguei a minha receitinha, saí de lá feliz, vou tomar o meu remedinho e nunca mais apareço. Isso também não posso ter essa atitude, isso está errado.
Com certeza, com certeza. Porque dentro do arsenal farmacológico do médico psiquiatra, tem medicações que podem levar a um certo grau de dependência, né? Muitas vezes é muito mais prático ir ao clínico, renovar a receita da medicação com o clínico, do que ter que voltar com o psiquiatra. Às vezes tem um clínico ali no postinho do lado de casa, você vai lá, renova a receita e fica tomando a medicação anos, né? Só que o que o paciente muitas vezes não percebe é que a médio e longo prazo, o organismo dele vai ficando resistente a esta medicação. Ou seja, cada vez o paciente vai precisar de uma dose maior daquele medicamento para fazer o mesmo efeito. Então, por isso que é necessário o acompanhamento médico psiquiátrico, né, especializado, para poder identificar o tempo certo pelo qual o paciente vai ter que usar aquela medicação, né, determinar bem aquilo. Depois de um tempo em tratamento, se é observado que o paciente está tendo uma boa resposta, está aprendendo a lidar, está sabendo reverter melhor os fatores que estão levando ele a desenvolver a ansiedade ou a depressão no dia a dia, a gente marca um prazo para o paciente começar a descontinuar a medicação e vai observando como é que vai ser a progressão dele sem o remédio. E no caso, eu tenho a prescrição de uma medicação psiquiátrica, de uso psiquiátrico, eu posso continuar minha vida normal, relacionar medicamento, eu posso ingerir uma bebida alcoólica, ou tenho que ter cuidados com relação a isso também? Tem que se ter um cuidado total em relação a isso, né? A medicação é uma coisa muito, muito séria, né? Não significa... Hoje as medicações, elas são muito mais seguras do que as medicações de antigamente, né? Mas mesmo assim também a pessoa tem que tomar cuidado com ingestão de bebidas alcoólicas, tem que observar os efeitos adversos nos primeiros dias, se não vai estar alterando a capacidade para dirigir, para operar máquinas. Então, tem que ter todo um cuidado especial, realmente. E, doutor, podemos observar, então, que se faz necessário esse acompanhamento e esse cuidado e receituário médico de um médico especializado, que no caso é o psiquiatra. Essas medicações que são comumente usadas, muitas vezes as pessoas têm acesso a medicações sem a prescrição. Isso não é aconselhável. Com certeza, não é aconselhável, porque as medicações, além de terem esse risco de causar dependência, né, elas têm também um risco, né, de fazer um efeito paradoxal, né, que por exemplo, você está usando uma medicação para ficar mais calma. E, de repente, o efeito dela é sutil, mas com o passar do tempo, alguns pacientes, né, os pacientes que têm um distúrbio do humor bipolar, eles podem passar a ficar mais agitados, às vezes mais eufóricos, começam a ter uma perda do controle das emoções, ficarem mais agressivos, mais compulsivos. E isso tudo é uma coisa muito progressiva, né? É uma coisa que muitas vezes no dia a dia ele não percebe. E depois de meses tomando a medicação sem acompanhamento, né, pode levar a desenvolver um quadro muito grave. Então, você, querido ouvinte que está na escuta, fica claro para nós, eu também estou aprendendo bastante aqui com o Dr. André, de que a prescrição, ela é fundamental que seja feita por um médico autorizado para isso, para ter acesso a essa medicação. E você fazendo uso de uma medicação controlada, precisa ser acompanhado. E a presença de um psiquiatra se faz fundamental nesses casos. Normalmente, as pessoas têm um preconceito com relação a buscar auxílio num psiquiatra. Como você vê essa situação hoje? Ainda há muita resistência em procurar ajuda psiquiátrica para tratar de algumas questões? Claro, com certeza ainda tem muita resistência, né? Principalmente pelo fato da psiquiatria ainda carregar aquele estigma do passado, de que a psiquiatria era para loucos, de que todo caso era um caso de internação, né? A psiquiatria manicomial, da forma em que ela é vista nos filmes, né? Isso assusta muito, isso causa muita resistência nos pacientes que sabem, né? E que têm indicação, às vezes até de outros médicos, para procurar um psiquiatra, né? Mas como se sabe, hoje as medicações elas são muito mais seguras, os tratamentos eles são muito mais individualizados, né? A gente sabe que a maioria dos casos o tratamento é em consultório, o tratamento é ambulatorial,
E a internação, nos dias de hoje, ela é empregada como uma forma apenas de prevenir riscos à própria vida, à própria integridade do paciente e de terceiros, né? Então, só em casos muito extremos que seria empregada a internação. E o acesso a consultas, doutor? Hoje, a população tem acesso pelo SUS a uma consulta, um agendamento com o psiquiatra, ou é só o atendimento particular? Com certeza. O atendimento do SUS, ele é um atendimento abrangente, né? Pega todas as especialidades médicas. A porta de entrada da psiquiatria pelo SUS é através das unidades básicas de saúde, né? O paciente que está se sentindo deprimido, ou o paciente que está sentindo uma ansiedade excessiva, ou qualquer quadro emocional, ele pode procurar a unidade de saúde, né? Conversar, marcar uma consulta com o clínico, né? Se o clínico verificar que há necessidade de uma consulta ou de um acompanhamento psiquiátrico, ele vai fazer o devido encaminhamento, seja ele para ambulatório ou, em casos mais graves, para CAPS ou hospital. Doutor, foi muito bom conversar com você hoje. Eu creio que esclarecemos algumas questões e espero que tenha ajudado você, ouvinte, também. Se você quiser entrar em contato com o Dr. André para esclarecer alguma coisa, quer perguntar alguma coisa para ele disponibiliza então o e-mail dele agora, você pode anotar, é andré.acorce@gmail.com. Esse Acorce é com 2 Cs, C de cavalo. andré.acorce@gmail.com é o contato do Dr. André. Agradeço a sua disponibilidade em estar conosco e desejamos a você muito êxito e sucesso na sua carreira. Obrigado, Denise. É um prazer estar aqui com vocês e desejo um bom dia a todos. E agora, Josélia se despede de você, querido ouvinte, e deixamos uma reflexão do escritor espanhol Francisco de Quevedo. Nunca melhore o seu estado quem muda só de lugar, mas não de vida e hábitos. Lembrando que agora a Josélia contou com o Juliano e a Camila na mesa técnica, fotografia Letícia Costa, o canal do YouTube o Arthur Neves e a Jussara Andrade. Apresentação Denise Becker. Dúvidas, perguntas, sugestões, entre na nossa página e agora Josélia e deixe o seu recado. Já dá o seu curtir lá, se inscreve no canal do YouTube e acompanhe as próximas matérias e reportagens que virão pela frente. Espero você até segunda-feira que vem, às 16 horas com reprise, às 22h30. Até lá, tchau!